Em Brasília, 19 horas. Em Assis também, 19 horas. A saudação a você, minha amiga, a você, meu amigo. Bem-vindos ao Português Livre para Falar. Nesta sexta-feira chuvosa, que a temperatura caiu em todo o Vale do Paranapanema. Seja bem-vindo. O tempo tá frio, mas as notícias estão quentes. Você saberá já já muita coisa aqui no Português Livre para Falar. Você é meu convidado, você é minha convidada. Aproxime-se. Tudo bem, minha amiga? Tudo bem, meu amigo? Como é que estamos? Pouquinho de frio, né? Caiu bem a temperatura, né? Depois dessa chuva também, que ficou praticamente o dia todo aqui em Assis, interior do estado de São Paulo. Grande José Luiz Foga, tá lá em Campinas. Tudo bem, Foga? Um abraço, seja bem-vindo. Quer saber um pouquinho das notícias de Assis? Seja bem-vindo, meu amigo, grande companheiro radialista também lá da cidade de Campinas, diretor do Sindicato dos Radialistas, combativo Sindicato dos Radialistas, trabalhadores de rádio e TV no estado de São Paulo. Um abraço, viu, Foga? Prazer em tê-lo, pelo menos virtualmente. Aliás, ultimamente está muito difícil, né? Aliás, como é que estão fazendo aquelas calorosas reuniões sindicais? Com a pandemia não tem jeito, né, Foga? Um abraço, viu? Cuide-se aí em Campinas. Um abraço para todos do nosso glorioso Sindicato dos Radialistas no estado de São Paulo. Grande saudade de todos os companheiros funcionários, diretores, enfim, de todos. Um abraço, transmita a todos o meu abraço, o meu cumprimento. Tá bom, Foga? Um abraço, viu? Um abraço. Grande Jefferson Santos também já se aproximando para acompanhar o Português Livre para Falar nesta sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020. E acabou o mês. Tem amanhã ainda, né? Tem mais uma sobrinha do mês de outubro de 2020. Como passa rápido o tempo, né? E esse ano mais rápido ainda, né? Porque desde março a gente está praticamente trancado, sem poder fazer o que poderia fazer, o que gostaria de fazer. A maioria, né, que tem vida social, que gosta de encontrar os amigos, encontrar a família. Ontem eu conversava com, nem me lembro quem é a pessoa, e ela me dizia, já me lembrei, ela me dizia: Português, a gente tem o maior prazer toda semana à noite fazer uma janta. Nós somos em muitos irmãos, cada um casado, cada um mora numa casa, todos de Assis. E aí me dizia ele: há 7 meses que a gente não se reúne, que a gente não pode se reunir, jantar, jogar conversa fora, uma reunião familiar. Toda semana eles se reuniam e agora há 7 meses não tem mais se encontrado. Que situação, né? E o pior é que há locais em que a situação está piorando. Na Europa, fala-se agora numa segunda onda, e a gente não aguarda, né, na expectativa, na esperança da vacina, que essa vacina seja eficiente, que ela seja eficaz, para que a gente possa voltar a viver normalmente. Até quem está se arriscando, quem está andando para lá e para cá, sabe do risco, e não está se atrevendo a fazer o que gostaria. A situação é difícil. Por mais que vai cansando, né? As pessoas vão ficando em casa, vão saindo pouco. Daqui a pouco vê que está todo mundo passeando, batendo perna para lá e para cá. E aí já dá uma vontade danada, uma coceirinha para querer sair, encontrar os amigos e querer encontrar a família.
Mas aí tem alguém que segura, fala, calma, calma, o vírus ainda está passeando por aí. E o vírus passeando por aí é risco, então vamos segurar mais um pouquinho, né? Vamos fazer isso, né? Vamos segurar mais um pouquinho, vamos continuar, na medida do possível, fazendo o que a gente pretende fazer, mas com aquelas medidas de restrição, evitar aglomeração, usar máscara quando sair de casa e passar álcool gel, água com sabão na mão, aquelas, todo mundo já está até careca de saber, né? Mas a gente tem que ficar lembrando todo dia aqui. Mas que é doído, né? E eu me lembro, vou confessar aqui algo para vocês, confessar não, né? Porque não tem nada demais eu contar isso. Quando começaram a surgir as informações de que o Brasil também seria vítima do coronavírus, porque no começo você se lembra, Natal, Ano Novo, janeiro, a gente via cenas lá na China, né? E ficava imaginando, nossa, que povo sofrido. Ainda bem que no Brasil não tem isso, né? Passados 2, 3 meses, o danado do vírus chegou aqui. E alastrou com uma facilidade, né? Alastrou com uma facilidade. Acho que no período que ele se alastrou também não tinha essas medidas para evitar aglomeração. E o povo também não estava muito crente, muito católico, que esse vírus pudesse fazer o estrago que fez. E está fazendo, continua fazendo no Brasil. Continua fazendo no Brasil. E a gente fica com receio, claro. A gente que tem família, a gente que gosta da família que tem, a gente que gosta das pessoas que vive, a gente que quer proteger não apenas a nossa própria vida, mas a vida dos que a gente ama e os que a gente tem contato. Então a gente procura, mas de fato vai cansando, viu? Vai cansando e bastante, porque... eu ia dizer que quando começou, eu falei assim, isso aí é 2 meses, a gente já volta ao normal. Aí a maioria acho que pensou assim, né? A maioria acho que deve ter pensado assim, isso aí é fevereiro, março, abril e maio, nós já estamos... Junho já tem festa junina, julho já tem... E no final a gente está percebendo que aqueles que achavam, que a gente achava que eram os mais pessimistas, quando eu ouvi alguém falar português, pode ficar sossegado, isso aí só o ano que vem que você vai sair de casa com mais tranquilidade. Eu falei, não é possível que um vírus faça um estrago como esse e os cientistas e os nossos médicos não encontrem uma solução. E de fato, parece-me que essa previsão, que eu imaginava ser pessimista, vai se confirmando. Acho difícil a gente voltar ao normal, talvez no meio do ano que vem. Ontem já li uma notícia que no Rio de Janeiro, a Liga das Escolas de Samba e o governo do Rio de Janeiro já decidiram que não tem carnaval de rua no Rio de Janeiro em 2021. Então, ou seja, tudo indica que enquanto não chegar a vacina e todo mundo ser vacinado, dificilmente a gente vai voltar ao normal. Então, o que nos resta, minha amiga, meu amigo, é viver dessa maneira. A maior parte do tempo em casa, quando tiver que sair protegido, usando máscaras, cuidar da máscara, né? Hoje cedo, na minha transmissão, teve alguém que escreveu o seguinte, português, não adianta ficar falando só para usar máscara, tem gente que usa máscara no queixo, tem gente que não cobre o nariz, só deixa na boca. De fato, é isso, né? Você tem que se proteger corretamente, não adianta colocar máscara no queixo, vai proteger o quê? É igual quem anda com capacete de moto no cotovelo, ou anda com capacete sem aquela fivela presa, ou seja, não está devidamente protegido. É a mesma coisa quem usa indevidamente a máscara. Bom, hoje, sexta-feira, muita gente já começou a viajar, porque hoje foi dia do servidor público, estadual e federal. Aqui em Assis, eu informo para você que está acompanhando a nossa transmissão, que em Assis hoje, servidor público municipal trabalhou normalmente, porque na quarta-feira
deram ponto facultativo na quarta-feira, e o povo na quarta-feira não trabalhou e hoje está trabalhando normalmente. Já os servidores públicos estaduais e federais é o contrário. Na quarta-feira, dia do servidor, dia 28, trabalharam normalmente e hoje não trabalham. Então tem muito servidor que já saiu para passear, para visitar a família. Tem muita gente que faz muito tempo que está querendo viajar e não podia, porque a gente estava na fase laranja, na fase vermelha. Agora que já estamos há um bom tempo na fase amarela, é que o povo está criando coragem para viajar. E se o povo vai viajar, a polícia rodoviária já fica preocupada, porque vai ter que aumentar, já aumentou, colocou o efetivo. Quem faz atividade administrativa, nesses feriados prolongados, não faz atividade administrativa, vai para a beira da estrada também. E nós vamos ouvir o capitão Demetrios, ele que é o comandante da Polícia Militar Rodoviária. Ele vai falar dos cuidados para você que pretende ainda viajar hoje, você que já está na estrada, você que já viajou e ainda vai voltar. Vamos ouvir o capitão Demetrios, que é da Polícia Militar Rodoviária em Assis. Vamos ver se o áudio está bom. Olá, amigos ouvintes. E nessa sexta-feira, o policiamento rodoviário inicia mais uma Operação Finados. Operação essa que se observa um aumento de fluxo, né, dos veículos em nossas rodovias, até porque o feriado ele cai numa segunda-feira, né, então muitas pessoas, além, lógico, de se deslocarem aí aos cemitérios da nossa região, muitas pessoas aí viajam também, né, aproveitam o feriado para visitar os parentes que estão distantes aí, ainda mais esse ano, né, que nós tivemos vários feriados em que as pessoas não conseguiram viajar por conta da pandemia. Bom, a recomendação nossa primeira é que as pessoas evitem aglomerações, né, sigam as recomendações governamentais do uso de máscara, né, distanciamento social. E no segundo momento, aqueles que tiverem necessidade realmente de viajar, que façam com segurança, a maior segurança possível. Falando aqui da questão da situação de segurança no trânsito, né? A pessoa não exceder os limites de velocidade, utilizar o cinto de segurança, né? Evitar as ultrapassagens em locais proibidos e também, por mais que muitas vezes seja um local permitido, mas que essa ultrapassagem coloque em risco, né? Tem outro veículo no sentido contrário, são infrações aí de trânsito, né? São condutas que geram infrações de trânsito e que geram acidentes gravíssimos, tá? Se abster da ingestão de bebidas alcoólicas durante a condução de veículos automotores e, claro, né, cuidar da manutenção do veículo e estar descansado para conduzir o veículo durante essas viagens, principalmente as mais longas, né? Quanto mais longa a viagem, mais descansado deve estar o seu motorista. Então, essas recomendações nós passamos a todos, desejamos um excelente feriado, que as pessoas possam sim evitar as aglomerações, né? Há várias recomendações em algumas cidades, até com os cemitérios vão funcionar em horários alternados, outros não vão funcionar, justamente para evitar essas aglomerações, para evitar a transmissão aí de doença, né? Tendo visto essa pandemia do novo coronavírus. Então nós desejamos a todos aí um excelente feriado, um excelente final de semana. Contem sempre com o policiamento rodoviário, sempre com nossos policiais, nossas bases sempre abertas à disposição de todos. E qualquer eventualidade, houver necessidade, discar 190 para acionar a viatura nossa ou parar nossas bases aí que terão todo o atendimento necessário. Forte abraço e contem sempre conosco. Obrigado ao comandante, ao capitão Demetrios, que é da Polícia Militar Rodoviária, deu as orientações, aquelas de praxe, né? Todo mundo já está careca de saber, mas é sempre bom lembrar, né? Você que vai sair, ainda não saiu, vai sair amanhã cedo, vai pegar a estrada, dá uma checada antes nos documentos, saber se os documentos estão atualizados, está tudo guardadinho na carteira, documentos pessoais, e claro, antes dá uma verificada no carro, né? Você não vai sair com o carro com o pneu descalibrado, o óleo fora da medida. É bom, além, não é só colocar álcool, colocar gasolina e pé na tábua, né? É só isso não. Dá uma checada, amortecedor, se a seta está funcionando, aquelas noções
que você já sabe, né? A recomendação antiga, mas sempre necessária. Quem viaja muito acaba passando batido, né? Porque está acostumado a entrar, colocar o cinto de segurança, ligar e partir. Então, quando vai sair por um final de semana prolongado como esse, por uma viagem mais longa, procure estar descansado, como disse o nosso comandante Demétrio, da Polícia Militar Rodoviária. E ele falou a respeito de cemitério. Eu preciso informar você, minha amiga, você, meu amigo, que o cemitério em Assis estará funcionando, estará aberto à visitação pública neste finados. Por que eu estou dando essa informação? Porque no Dia das Mães, que é o segundo dia de maior visitação no cemitério, estava fechado. Você se lembra que Assis estava na fase vermelha do Plano São Paulo no Dia das Mães? Acho que no Dia dos Pais a gente já estava na fase laranja, mas também não funcionou. Então, por isso, a administração do cemitério imagina que nós tenhamos milhares de pessoas visitando o cemitério nesta segunda-feira. Quem não visitou o pai, quem não visitou a mãe, que estão sepultados aqui no cemitério de Assis, é provável que nesse finados queira visitar. E aí tem o risco da aglomeração. Tem algumas recomendações que a administração do cemitério até pediu para que a gente fizesse. Os portões, todos os portões do cemitério estarão abertos, do Cemitério Municipal da Saudade em Assis. Porque normalmente está aberto apenas o portão da frente para controlar a entrada do pessoal com máscara. Na segunda-feira estarão todos os portões abertos. O da entrada, onde foi reformada, o portão do fundo e aqueles portões laterais, ali na Avenida Abílio Duarte de Souza. Todos os portões estarão abertos, mas haverá recomendação para você, minha amiga, para você, meu amigo, que pretende ir ao cemitério municipal para usar máscara, entrar e ficar com a máscara. Tem lugar que está escrito proibido entrar sem máscara. O camarada põe a máscara, entra e tira a máscara. Estava escrito ali que é proibido entrar sem máscara. Eu estava com a máscara quando eu entrei, mas agora eu já estou sem a máscara. Não, é para entrar e ficar com a máscara, né? É óbvio, né? Então, minha amiga, meu amigo, se você vai no cemitério na segunda-feira, leve, não esqueça a sua máscara, porque senão terá problemas para entrar. E entrando, evite aglomeração. Vai lá para o túmulo do seu ente, faz lá a sua oração em paz, acabou. Sem essa de reencontrar a pessoa que faz muito tempo que não reencontra. Ô, minha amiga, e abraça. Não, minha amiga, não faça isso. Não, eu sei que a vontade é grande. A gente está numa situação difícil, né? Principalmente a gente que é candidato. Eu não falei, eu sou candidato a vereador. Meu número é aquele lá, 13 mil, viu? Se você não decidiu, eu peço o seu voto, 13 mil. Tá fazendo nossa propaganda aqui, né? E a gente encontra as pessoas que faz tempo que não encontra, dá uma vontade de pegar na mão, de abraçar, mas não pode, mas quase que a gente esquece, né? E tem uns que não sei se esquece ou se não tá nem aí pro troço, que quer pegar na mão, quer cumprimentar, chega 8, daí você faz assim, sabe quando você percebe que não tá agradando? Antes desagradar, mas tomar as medidas de segurança sanitária. Então, eu sei que vai bater uma vontade danada, vai encontrar lá no cemitério aquela amiga que faz tempo que você não vê, faz tempo que não encontra, e vai dar uma vontade danada, né? Quer trocar informação, não tem o telefone? Fala, mas com uma distância de 2 metros, com a máscara, para evitar possível transmissão. E evita o contato, abraçar, pegar na mão, essas coisas. Vamos evitar. Eu sei que é difícil, mas vamos evitar. E imagino as pessoas, principalmente mais idosas, elas têm o hábito realmente de cumprimentar mais efusivamente. E ainda mais numa situação como essa, né?
quer dar o sentimento. É duro, a gente vai no velório, não pode abraçar a pessoa que perdeu alguém da família para dar os sentimentos, as condolências, mas o mundo agora é esse, a gente tem que ficar assim até chegar a vacina. Então, retomando a informação, o cemitério de Assis estará funcionando normalmente nesta segunda-feira, feriado de finados, e abre para visitação às 7 da manhã e vai até às 5 da tarde, das 7 da manhã até às 5 da tarde. Também tem um detalhe, não haverá celebração de missas e cultos que sempre tem no cemitério. Não haverá celebração de missas e cultos que sempre tem no cemitério municipal da Saudade em Assis. Tá bom? Não haverá. E repito, os portões todos estarão abertos e haverá disposição lá, álcool gel para passar na mão, para evitar, se você tocou em alguma coisa, evite, né? Tocar em algo que também outra pessoa vai tocar. Mandar um abraço aqui para a professora Tereza, que já está acompanhando a gente. Obrigado, viu, professora Tereza? A minha amiga Elza, que não perde uma transmissão do Português Livre para falar, tá aqui. Obrigado, viu, dona Elza? Obrigado, viu? A Mauri Antônio Duarte, obrigado. A dona Regina está aqui também. Meu amigo Leonardo também está aqui. Moacir Camargo Filho, muito obrigado. Tem muita gente que acompanha todos os dias a nossa transmissão. É o Português Livre para falar. Eu disse ontem e vou retomar essa informação, porque tem muita gente desempregado e desempregada aqui em Assis. E a Iris Serviços pediu para a gente divulgar algumas vagas de emprego. Então, se você conhece alguém que está desempregado, que está precisando de emprego, tem uma vaga para auxiliar de limpeza com registro em carteira. Tem alguns requisitos. Tem que ter experiência comprovada na função e disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta-feira em horário comercial e residir em Assis. Então tem que morar em Assis, tem que ter experiência, não fala de quanto tempo, mas tem que ter experiência comprovada na função e tem que ter disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta-feira, em horário comercial e também morar em Assis. Essa é uma vaga que tem para auxiliar de limpeza. Tem mais vaga que está sendo aberta pela Iris Serviços. Deixa eu só encontrar aqui. A outra é para pintor. Pintor também tem uma vaga. E para você encaminhar o currículo, você encaminha o currículo para esse endereço aqui. Pode ser pelo WhatsApp mesmo. O telefone, se você quiser anotar aí, 9662 1818. Fácil guardar, né? 9662 1818. Se você quiser mandar por e-mail, você vai mandar para contato@irisservicos, não tem o cedilha, né? .com.br. Então são essas as vagas. Tem auxiliar para limpeza, pintor e pedreiro. Procure mandar esse currículo o quanto antes, que pelo jeito estão com pressa lá para contratar. Meu amigo Robson está na escuta aqui, muito obrigado, meu amigo Robson Arantes, Robson Rodrigues Arantes. Cadê a dona Cristina, que não apareceu aqui hoje ainda? Bem, minha amiga, bem, meu amigo, são exatamente 19 horas e 24 minutos. O que eu temia vai acontecer. Deixa eu dar outra notícia antes, né? Mas já tem uma notícia que com certeza já deve estar circulando pelos grupos, pelas redes sociais, e que terá influência, acredito eu, na campanha eleitoral. Mas já eu vou falar sobre isso. Eu tenho que dar informação, repetir uma informação. Teve gente que reclamou que ontem demorei para falar a respeito da máfia, do processo da máfia das multas de trânsito. É que demorou também para eu ter a confirmação. Mas o fato é, ontem nós tivemos audiência, estou dando a informação,
Pelo amor de Deus, já não venho, não aguento mais gente enchendo o saco. Porque você fica falando isso porque está favorecendo não sei o quê. Eu só estou dando a notícia. Só estou dando a notícia. Nada mais do que isso. O resto é com vocês, tá bom? Cada um faz e pense o que quiser. O fato é o seguinte, eu não posso deixar de dar uma informação como essa, que é fundamental. Tem milhares de pessoas que foram multadas em 2017 e querem saber o que vai acontecer. Se realmente essas multas foram ilegais, se elas têm alguma chance de recuperar o dinheiro da multa que pagaram. Então eu só estou dando a notícia, não vem com essa história de que não sabe, estou saco cheio também dessa história, viu? Então eu vou dar notícia, só, como eu tenho feito. Ontem, a Justiça ouviu as testemunhas de defesa dos réus. Na semana passada eu avisei aqui que seriam e foram ouvidas as testemunhas de acusação. Primeiro é a acusação que fala e depois é a defesa, porque a defesa ela tem que saber o que a acusação falou para ela se defender, não é? Senão seria injusta a justiça. A gente primeiro se defende e depois põe o outro para atacar? Não, é o contrário. Não é assim que funciona? Então, quando você fala uma coisa e o outro não gosta, ele tem direito de resposta. Ele responde depois que ele foi atacado. E na justiça é assim também. Então, na semana passada, foram ouvidas as testemunhas de acusação. Aquelas que foram arroladas pelo promotor, doutor FFF, Fernando Fernandes Fraga. Esse é o promotor que está nesse processo. Então, as testemunhas que ele arrolou, que segundo ele ajudam a comprovar que teve ilegalidade no processo, ele arrolou as testemunhas foram ouvidas a semana passada. E ontem, a programação era ouvir as testemunhas de defesa, os réus, que também tem que ser ouvido, né? O homem da capa preta, para ele dar canetada lá, ele precisa ouvir quem está sendo acusado. Não é só testemunha de um lado, testemunha do outro. As provas que já estão lá no processo, que o juiz já viu, já estudou, tá não sei o quê. Você acha que é assim? Ele chega e ele ouve a testemunha e já vai dando a sentença. Ele tem conhecimento do processo na íntegra. Desde o que foi apurado lá na Câmara Municipal, na Comissão Especial de Inquérito, e o que foi apurado na delegacia. E na delegacia tinha muita coisa. Eu vi o dia que tiraram os pacotes lá os processos, lá o inquérito. Eram acho que 34 mil folhas. 34 mil folhas. 17 volumes. Grande, pesado. Tá lá tudo para o juiz ver. Então, não é assim também decidido de um dia para o outro. O juiz, o promotor, tem que estudar bastante o processo. Então estudaram, e com base em tudo que estudaram, eles vão anotando lá, na prova tal ficou dúvida isso, ele marca de lado. Na prova tal ficou isso. Esse aqui disse lá para o delegado isso, mas eu tenho aqui uma prova que contradiz o que ele falou. Então isso aqui é uma contradição, eu tenho que apurar essa contradição, tanto o promotor como o juiz. Então, na semana passada, o promotor doutor Fernando Fernandes Fraga arrolou as testemunhas que foram ouvidas, que foram interrogadas. E ontem seriam ouvidas todas as testemunhas de defesa e os réus, 8 réus que são acusados nesse processo. Mas acabou não dando tempo para ouvir todo mundo. Acabou a audiência às 6h30 da tarde. Por isso que eu estou dizendo para você que demorou para dar a informação. Acabou 6h30. Até eu falar com um dos advogados que estava envolvido lá para saber como é que foi, tá não sei o quê. O que eu recebi de informação ontem só é que foi suspensa e que a audiência vai continuar na próxima terça-feira. Terça-feira, agora dia 3. Por quê? Porque hoje é feriado. Lembra que eu falei? Hoje é feriado estadual e hoje é feriado federal. Em Assis,
não é feriado municipal, porque o servidor público municipal já folgou lá no dia do servidor, dia 28. E agora, hoje, está trabalhando, funcionário municipal. Já o funcionário estadual e o funcionário federal, hoje está folgando, é ponto facultativo. E o fórum, você sabe, é uma repartição pública estadual. Então, hoje o fórum não funciona. Então, hoje não teria audiência. E o promotor e o juiz, assim que acabou a audiência, ficou programado que a audiência continuará terça-feira, 9 horas da manhã. Devem ser ouvidos ainda os réus, depois ainda o promotor deve abrir lá para memoriais, etc e tal. O promotor não, o juiz. Mas o juiz está com vontade da sentença logo. E dizem que esse juiz, doutor Arnaldo Valderrama, ele tem o hábito de dar sentença no dia mesmo, logo depois que houve as testemunhas, segundo alguns advogados. Essa é uma prática dele. Por isso que ele marcou, inclusive, lá a audiência de instrução e julgamento para o dia 29, que foi ontem, mas não deu tempo, porque tinha muita testemunha e depoimento demorado e acabou suspendendo a audiência, e a audiência vai ser retomada na terça-feira, 9 horas da manhã. Eu estou simplesmente, minha amiga, meu amigo, dando a informação. Você está percebendo, né? Com total imparcialidade. Eu não estou fazendo comentário nenhum aqui, até porque esse é um assunto que vai longe ainda. É a primeira instância que está sendo discutido e votado aqui. Depois tem recurso no Tribunal de Justiça, e depois tem mais recurso, e o negócio vai se arrastar por anos ainda. Mas eu tenho que dar essa informação. Como eu também tenho que dar a informação que ontem uma das testemunhas ouvidas foi o prefeito José Aparecido Fernandes. Ele é testemunha de defesa. Não sei de qual réu. Me parece que do ex-diretor do Departamento de Trânsito, mas não tenho certeza. Então eu não vou aqui afirmar. Mas o prefeito foi ouvido. O depoimento dele começou por volta de 2h30 da tarde. Deixa eu confirmar aqui se foi isso mesmo, porque senão depois vão falar assim, ele fica falando lá e não sabe nada. Então deixa eu ver aqui com quem eu conversei, que eu perguntei que horário que o prefeito falou. Ontem foram ouvidas todas as testemunhas, agora está na fase de interrogatório. Ontem foi ouvido o prefeito, foi ouvido também o secretário de governo Luciano Bergonço, e terça-feira serão os réus. Depois memoriais, alegações finais e a sentença. Mas o juiz está querendo dar canetada o mais rápido possível. Lembrando que são 5 dias, se eu não me falha a memória, né? Se eu não faltei nessa aula de processo penal, memoriais 5 dias, né? É isso mesmo, tá aqui. Bom, o prefeito foi ouvido ontem e até perguntei até que hora que o prefeito falou depois do almoço, lá pelas 14 horas, e falou por volta de 1 hora. Teve uns arranca-rabo lá, que eu tô sabendo, viu? Entre o prefeito e o promotor, parece que o prefeito não gostou de uma pergunta, o promotor não gostou da resposta, o negócio lá ficou meio áspero, o diálogo, diríamos assim, entre o prefeito e o promotor, quando o promotor fez umas questões lá para o prefeito. Então o prefeito é testemunha de defesa, não sei de qual dos réus, acho que do ex-diretor do Departamento de Trânsito. Então o prefeito foi ouvido ontem por 1 hora, das 14 até as 15 horas. E outras testemunhas foram ouvidas até que 6h30 da tarde, 18h30, o juiz decidiu suspender a audiência e marcou a audiência para continuar na terça-feira, 9 horas da manhã. Lembrando que tudo isso, para quem não sabe, a maioria que está acompanhando aqui, ou pelo menos que está comentando, sabe do que é esse processo. Mas quem tem dezenas de pessoas assistindo essa transmissão, então eu preciso informar
talvez aqueles que não saibam. Esse processo ele é decorrente de uma avalanche de multas de trânsito que foram aplicadas pelos marronzinhos. Marronzinho é o nome que a gente chama aqui os agentes de trânsito. Cada cidade chama de um jeito, né? E aqui chama de marronzinho, embora nunca fosse marronzinho a cor da farda deles, né? Era azulzinha na época. Agora aparece aqueles mecânicos de Fórmula 1, né? Tem verde abacate, tem laranjado, tem não sei o quê. Acho até melhor, inclusive, para evitar de ser atropelado, né? Bem melhor ser um cheguei assim do que meio, sabe, lusco-fusco, opaca a cor, que aí não dá para saber. É bom para se esconder, né? Quando ele fica com aquele radarzinho assim, sabe quando você tá na perimetral, aí você vê ele assim com aquele radarzinho assim, ó, esperando você passar para multar, lembra? Então aí ele ficava escondido assim atrás da moita, e ficava assim com aquele radar assim, só pegando o povo que passava sem cinto. Mas não é multa de radar que nós estamos falando aqui não, isso aqui foi só para fazer uma gracinha, tá bom? Pra você não descansar, dormir aí também, né? Tem gente que tava assim, acorda aí, deixa eu terminar de contar a história. Então, minha amiga, meu amigo, em 2017, tem gente dando risada só porque eu fiz uma gracinha aqui. Em 2017, em fevereiro, o prefeito nem tinha esquentado a cadeira ainda, né? Tava se preparando para o carnaval lá na Davi Passarinho, não sei o quê. Estão perguntando que o prefeito não é réu? Não, não é réu. Nesse processo ele não é réu. Ele foi lá como testemunha. Então vamos deixar a coisa clara aqui. Então ele não é réu, ele é testemunha de um réu. Aí tem gente falando, mas não foi ele que fez a lei? Foi ele que fez a lei. Se entenderem que essa lei é ilegal, aí é um outro processo. Acho que não dá para entrar na mesma seara. O que estão discutindo aí são as multas. Então, nesse processo, o prefeito não foi lá como réu. Ele foi lá como testemunha de um dos réus. Bom, então vamos recapitular aqui, porque tem gente que não sabe direito da história. Eu vou tentar resumir. Em 2017, quando o prefeito assumiu, o prefeito José Aparecido Fernandes assumiu, em fevereiro, ele mandou o projeto para a Câmara para fazer uma mudança administrativa lá. E era um projeto complexo. E esse projeto foi aprovado por unanimidade. Tranquilo, tá não sei o quê, ninguém falou nada, o projeto foi aprovado. Um dos artigos do projeto falava de uma gratificação para tributos e trânsito. Eu deduzo que tributo era gratificação para quem entrega carnê de IPTU. E trânsito é para as multas que foram lavradas. Eu estou dizendo o que eu deduzo e é o que eu falo desde o começo. Inclusive escrevi isso e falei isso. Fui chamado de mentiroso pelos vereadores que gravaram um vídeo da Câmara dizendo que eu estava mentindo e também pelo prefeito. Mas continuo com a mesma posição, até hoje. Quero saber se eu estou errado. Ao final do processo terei humildade para dizer e pedir desculpas se não foi isso. Mas eu continuo acreditando que os marronzinhos ganharam para meter a caneta e multar o povo. Continuo acreditando nisso. Ainda. Que ganharam. E se ganharam em maio, em junho, eles estão alegando que entregaram o carnê de IPTU. Mas carnê de IPTU não entrega em maio nem em junho. E também não conseguiram provar que entregaram. Porque quando você entrega o carnê de IPTU, tem um protocolo. Eu recebi meu carnê de IPTU aqui em casa. Eu assino o protocolo. Porque senão, o responsável pela entrega, ele pode sumir com todos os carnês e falar que entregou. E receber como se tivesse entregue? Não. Tem que devolver lá. No próprio carnê de IPTU não tem uma folhinha lá, quando você recebe o IPTU, você não assina? É o canhotinho, ele tem que levar isso de volta. E aí o delegado perguntou isso para os marronzinhos quando eles falaram isso lá no inquérito policial. E eles disseram que queimaram esses protocolos que não tem. Quer dizer, é uma historinha para boi dormir, na minha opinião. Essa é a minha opinião.
Mas isso está sendo investigado. Por que eu acho isso? Porque, coincidentemente, essa lei, que foi aprovada por unanimidade, ela foi regulamentada em maio. E exatamente em maio é que explodiu o número de multas em Assis. Subiu 600% as multas. Em janeiro ou fevereiro eram 500 multas, em média. Em maio foram 6 mil, me parece, ou 3 mil, agora não lembro, o número eu não vou lembrar mais. Bom, enfim. Aí, à época, a gente chegou a falar isso. Falamos na rádio, escrevemos no jornal. O promotor, à época, o doutor Antônio Henrique, chegou inclusive a instaurar um inquérito com base no que eu falava e no que eu escrevi. E mandou o prefeito se explicar. E o prefeito explicou que pagou os marronzinhos, os agentes de trânsito, pagou pelo carnê de petróleo entregue. Aí o promotor o que fez? Guardou lá, falou assim, esse radialista, esse jornalista aí estava falando besteira. O prefeito já explicou aqui, dobrou lá o papel e guardou. Tá bom. Depois, muito tempo depois, é que surgiu a bomba. Uma ex-servidora municipal, que trabalhava no departamento de trânsito, confirmou exatamente aquilo que a gente havia alertado ou imaginado que pudesse acontecer. E um monte de outra coisa, inclusive de esquema de recurso, das multas, de um despachante, não sei o quê. Ela levou um monte de prova lá na Câmara e para o promotor. O promotor, quando recebeu ela, reabriu o inquérito que havia arquivado e taca-lhe pau. Começou o inquérito na delegacia e vai ouvir, não vai ouvir, demora, não sei o quê. E paralelamente a isso, teve a investigação na Câmara, teve a investigação na polícia, e paralelamente a isso, a prefeitura, o poder público municipal, o poder executivo, não fez nenhuma fiscalização que chegasse ao final. Até chegou a abrir uma sindicância. Ninguém sabe até hoje o que aconteceu, se é que aconteceu e qual é o resultado. O fato é que chegamos agora à reta final desse processo em Assis. E como eu disse, mesmo sabendo que é primeira instância, mesmo sabendo que ninguém pode ser condenado até chegar na última instância, como prevê a Constituição Federal, sabemos disso, dissemos e continuamos dizendo que a sentença, se sair antes da eleição, vai ter efeito eleitoral. Para um ou para outros. Por que para um ou para outros? Porque a situação é só um prefeito. E os outros 4 candidatos que concorrem, em tese, são oposição. Então, queira ou não, mesmo sendo uma sentença em primeira instância, mesmo sabendo que pode se recorrer, independente da sentença, pode se recorrer ao Tribunal de Justiça, STJ, enfim, o negócio pode caminhar. Mesmo sabendo disso, eu tenho certeza absoluta e plena convicção que essa sentença pode interferir no processo eleitoral. Pelo menos vai dar uma esquentada ainda mais no clima da eleição, tá certo? E ontem, então, foi ouvido lá o prefeito, foi ouvido o secretário de governo, mas não terminou, o promotor e o juiz não terminaram de ouvir todas, acho que ouviram todas as testemunhas, mas agora tem que ouvir os acusados, os réus, para depois abrir para memorial, bom, enfim. Mas o juiz disse que está querendo dar canetada logo. Então, se logo, deve ser antes da eleição. Então, tá bom? Dada a informação, com total imparcialidade, os que gostam do Zé, os que gostam do Mané, os que gostam do João, os que gostam do Bastião, não precisa ficar bravo e também não precisa agradar. Tá certo? Essa é a informação. E cada um use a informação da maneira como queira. Bem, minha amiga, meu amigo, eu tenho que, antes de dar a última informação, que também
tem o efeito bombástico, vai estar amanhã no Jornal de Assis essa notícia. Vai estar amanhã no Jornal de Assis. E é uma notícia política. Vou contar já já. Vou falar do boletim da Covid-19 hoje em Assis. O boletim divulgado anuncia 7.916 notificações, que é pessoas testadas ou que passaram por exame. 7.916 pessoas notificadas. Desse total, 1.630 casos positivos. 1.630 pessoas em Assis foram infectadas. Dessas 1.630, 25 morreram, perderam a vida. 5.898, o resultado deu negativo, do exame ou do teste. Estão aguardando ainda exames ou testes, resultado de teste ou de exame, 388 pessoas. Hoje, em Assis, tem 4 pessoas em UTI e 7 em enfermaria. Diminuiu o número de internados se comparado a ontem. Eu tenho aqui, e tenho feito agora diariamente, um acompanhamento, a evolução dia após dia. Então, comparando com os dados de ontem, o boletim do coronavírus em Assis, hoje, aumentou 24 notificações, aumentou 14 casos novos, 44 negativos. Não tivemos um óbito registrado nas últimas horas, provocado por Covid. Hospitalizados, temos menos 5 do que tinham ontem. Hoje, nós temos 11 pessoas. Ontem eram 16. Você se lembra que eu estava muito preocupado com esse número. Hoje caiu esse número para 16. São 4 pessoas em UTI, sendo uma mulher e 3 homens, e em enfermaria 7 pessoas, 4 mulheres e 3 homens. E há uma outra informação que tem só na sexta-feira em Assis, 38 pessoas hoje estão em isolamento, monitorados pela Secretaria da Saúde. Então são estas as informações do boletim da Covid-19 em nossa cidade. Certo, minha amiga? Certo, meu amigo? Bom, o que é isso aqui? Ah, estou vendo aqui outra coisa. Cadê? Eu tenho que procurar aqui porque eu não posso errar. Eu não posso errar a notícia que eu vou dar, que eu já vi que chegou no JA, o Jornal de Assis. E essa notícia vai ser explorada também politicamente. Vou dar notícia porque é fato. E não vou fazer nenhum comentário aqui, primeiro porque eu não sou candidato a prefeito, e acho que todos os candidatos a prefeito vão falar sobre isso aqui a partir de amanhã. O prefeito José Aparecido Fernandes teve o registro da sua candidatura a prefeito deferido. A juíza deferiu o pedido de registro de candidatura. No entanto, o promotor eleitoral em Assis recorreu desse deferimento. Eu falei, inclusive, com o promotor hoje. Conversei com o promotor. Ele me explicou exatamente o que aconteceu. Eu vou dar notícia para você, minha amiga, para você, meu amigo, e cada um use da maneira como quiser. O meu lamento é que nós voltaremos a ter uma eleição em Assis que depende de uma resposta da justiça. Muito eleitor vai votar em dúvida, a não ser que isso seja solucionado até a eleição. Não sei se vai, porque hoje já é dia 30. Faltam 16 dias para a eleição. E a eleição acontece em todo quanto é cidade do estado de São Paulo. O TRE tem que resolver os problemas de todos os 645 municípios, onde tiver problema. A notícia, tá me ouvindo? Tá bem acomodada aí?
Compartilha para mim, por favor, essa transmissão, porque isso vai ser muito assistido. Muito assistido. Você pode ter certeza, porque é a primeira pessoa que está divulgando isso numa transmissão ao vivo. E eu vou dar notícia apenas. O tribunal... Até engasguei aqui, perdão, desculpa. O Tribunal Regional Eleitoral recebeu um recurso apresentado pelo Ministério Público pedindo que a candidatura à reeleição do prefeito José Aparecido Fernandes, do PDT, seja impugnada, apesar de a juíza eleitoral Silvana Cristina Bonifácio Souza já ter deferido o pedido para que ele participe do pleito. Segundo o promotor José Calderoni Júnior, autor do pedido, enquanto se aguarda uma decisão do TRE, que poderá sair nos próximos dias, a candidatura de José Fernandes pode ser considerada subjúdice. No dia 25 de outubro, a primeira Promotoria de Justiça da 15ª Zona Eleitoral de Assis encaminhou recurso à Procuradoria Regional Eleitoral requerendo para se declarar a inelegibilidade de José Aparecido Fernandes, bem como indeferir o pedido do registro de sua candidatura por ser medida de justiça. É o que está na ação. É o que está na ação em que o promotor eleitoral, doutor José Calderoni Júnior, pede que o Tribunal Regional Eleitoral, órgão superior à Justiça Eleitoral de Assis, impugne a candidatura do prefeito José Aparecido Fernandes, que é candidato à reeleição. Eu fiz essa reportagem hoje, entrei em contato por e-mail com o Departamento de Comunicação da Prefeitura pedindo para que a assessoria do prefeito se manifestasse. Encaminhei também uma mensagem para a advogada que é secretária de Negócios Jurídicos da Prefeitura, e me parece que a advogada do prefeito também, pedindo esclarecimentos, pedindo uma manifestação a respeito do assunto. No entanto, não recebi nenhuma resposta. Só tenho a ação do promotor que pede a impugnação da candidatura. O período de impugnação já acabou, então eu não sei qual é. Não, enfim, ele quer que o prefeito não seja candidato. Vamos popularizar. E por quê? Segundo ele, pelo que eu li. Você se lembra que dias atrás nós comentamos aqui de um processo em que o prefeito recorreu lá no STJ, Superior Tribunal de Justiça, de um processo que caminha desde 2007, quando ele era presidente da Câmara. À época, ele queria contratar os serviços de divulgação da Câmara, do Disque Câmara, da Urna do Povo e da Ouvidoria. Eram 3 serviços. E ele abriu 3 certames. E cada jornal, à época, ganhou uma licitação. E aí, na época, o então promotor, doutor Sérgio Campanharo, ajuizou uma ação. A Justiça em Assis deu ganho de causa, considerou procedente e condenou o prefeito a suspensão dos direitos políticos por 5 anos. O prefeito recorreu. Isso foi para São Paulo, Tribunal de Justiça. Perdeu também. Foi mantida a decisão da Justiça em Assis. E agora está lá no STJ, Superior Tribunal de Justiça. E lá o prefeito perdeu mais um recurso, ainda tem recurso lá no STJ. Mas o promotor, doutor Calderoni, entende que uma condenação por um grupo colegiado
não é uma decisão monocrática, ou seja, não é uma decisão só da justiça aqui em Assis, é uma decisão colegiada, ou seja, mais de um juiz, no caso mais de um desembargador, já condenaram o prefeito à suspensão dos direitos políticos por 5 anos. O promotor Calderoni, que é promotor eleitoral, entende que isso é o suficiente para ele não poder disputar a eleição. E por isso ele provocou o Tribunal Regional Eleitoral pedindo que não seja deferida a candidatura do prefeito. E o termo que ele usou é: a candidatura do prefeito José Aparecido Fernandes em Assis está sub júdice. Palavras do promotor. Ponto final, parágrafo, próxima linha. Dei a notícia, tá bom? Isso, claro, vai ser propagado aos 4 cantos. Quem é da oposição vai falar que o prefeito está condenado, que não pode disputar a eleição. O prefeito vai ter que justificar, dizendo que isso ainda está em recurso, que não sei o quê, mas vai virar assunto na eleição. Você pode ter certeza. E o problema maior que eu identifico é que, quando isso surge numa disputa, o que é mais importante desaparece, que é o debate de proposta, que é o debate de ideias. O prefeito pode falar o que fez e o que ainda quer fazer. A oposição pode criticar o que foi feito ou o que não foi feito e falar o que pode fazer melhor. Isso é um jogo democrático. Aí você discute ideias, discute debate. Assim como é candidatura a vereador. Por que as pessoas querem ser candidato para quê? Para ganhar 5 mil por mês? Que é o salário de vereador? Para que quer ser? Ajudar. Todo mundo quer ajudar. Todo mundo é bem intencionado, em princípio. Mas ajudar de que jeito? Como? É isso que o eleitor tem que saber. É isso que o eleitor tem que procurar no seu candidato saber. Qual é a contribuição que você, candidato, pode dar para a cidade de Assis? O que você pensa? Por exemplo, problema da UPA. Hoje é administrada pela FEMA. Você acha que a FEMA tem que continuar administrando a UPA? Tem que ser a própria Secretaria da Saúde? O NAR, serviço que é o Núcleo de Atendimento Referenciado, é o pronto-socorro fechado, que era o CIVAP que administrava. Agora vai ser a Santa Casa de Chavantes. A unidade de oncologia, que está para fechar o contrato com o CIVAP também. Como isso tudo tem que ser discutido. Qual a proposta? Você tem ouvido os candidatos falar sobre isso? O que eles pensam? Mesmo os candidatos a prefeito? Aí o vereador vai falar: mas o vereador não tem que saber disso. Como não tem que saber disso? Se o prefeito decidir retomar o serviço da UPA, ele tem que discutir isso com a Câmara, com o Conselho Municipal de Saúde. Então, eu lamento que esse assunto, a condenação, não vou nem discutir. O que eu lamento é que esse assunto, que é a manchete do Jornal de Assis amanhã, ele vai virar o ponto central da disputa nos próximos dias. E a gente vai perder o foco principal, que é o debate. Ouvir o prefeito explicar por que ele não fez, o que deveria ter feito, o que prometeu que ia fazer. Continuar ouvindo o que ele fez e dizendo o que pode fazer. E a oposição falar o que o prefeito não fez, que deveria ter feito, ou o que fez errado, ou o que pretende fazer melhor. Isso é debate de ideias. É para isso que serve a eleição. Mas, infelizmente, acho que nós vamos caminhar mais uma vez para o debate. E será que se eu votar nele eu vou perder o voto? Mas se ele for eleito ele vai ser cassado. Tá? Lembra, nós já tivemos isso aqui 8 anos atrás. Lembra disso? Quando a candidatura do Márcio Veterinário, que o Célio Diniz tiveram que trocar na última hora. Lembra disso? Então, infelizmente eu acho que esse assunto vai começar a pautar o debate daqui para frente. Infelizmente, porque a gente teria que discutir e a população teria que ouvir proposta e saber qual é a diferença. Prometer, todo mundo vai prometer a melhor educação, a melhor saúde, isso todo mundo promete, claro, mas como é que vai fazer? Com o teto de gastos que tem? Você está vendo como vai a economia do Brasil?
A economia do Brasil está de mal a pior. Os números são a cada dia piores. Tem a pandemia? Claro que tem a pandemia. Nós vamos levar isso em consideração. Mas também tem outros ingredientes que me fazem levar que a economia está no caminho errado. Desde a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que para o trabalhador foi ruim. Para o trabalhador foi ruim. E agora está sendo pior. Basta o trabalhador ou a dona de casa ir no mercado e ver quanto está pagando o litro de óleo, quanto está pagando o saco de arroz. Isso influencia diretamente a vida das pessoas. E Assis não é uma ilha, ela não é uma ilha, ela não vive sozinha. O prefeito e os vereadores têm que ter posição com relação ao governo estadual, ao governo federal. Essa história da vacina, você não vê o prefeito falar nada, você não vê o vereador falar nada. Eles não são autoridades? Eles não deveriam se manifestar? Não, mas é muito cômodo, né? Vou tomar conta aqui do meu terreninho, só da minha cidade, vou asfaltar umas ruas aqui, vou tapar uns buraquinhos ali, vou trocar umas lâmpadas, como diz o outro, e vou resolver o problema. Mas não é assim, não. E o problema maior? Tá certo que a solução não depende do vereador nem do prefeito, mas são lideranças políticas que podem dar o rumo para a população. Então eu lamento sinceramente que esse assunto que eu acabei de trazer aqui vai, a partir de agora, dominar. Imagino, não é nenhuma presunção, nenhuma pretensão abusada de minha parte, é o fato. Promotor pediu para ser impugnada a candidatura do atual prefeito, que é candidato à reeleição. Isso é gravíssimo. Gravíssimo. Então o prefeito já perdeu uma grande oportunidade para sair a resposta dele no Jornal de Assis amanhã. Não vai sair porque não respondeu. Talvez saia na quarta-feira. Mas até lá é a história do travesseiro que eu falei ontem. Você sobe lá no Banco do Brasil, pega um travesseiro com pena, corta ele, solta todas as penas, depois que espalhou, para recuperar, juntar essas penas, é quase que impossível. O estrago está feito e está saindo agora. O promotor pede a impugnação da candidatura, não é esse o termo correto, mas só para você entender. O promotor não quer que o prefeito seja candidato, porque, segundo ele está com os direitos políticos suspensos e foi ao TRE. Vai dar muito pano para manga? Vai dar muito pano para manga. Mas todo mundo é crescidinho, todo mundo sabe como é que vai se comportar nesse caso, tá bom? Minha amiga, meu amigo, só vou terminar a informação, a nossa transmissão primeiro, desejando a todos um ótimo final de semana, um final de semana prolongado. Tem gente que já está no final de semana desde hoje cedo, né? Quem é funcionário público estadual e federal já está... Pessoal, já tem o pessoal que assiste lá em Panorama. Um abraço, pessoal que está lá em Panorama, no Rancho do Mano, acompanhando. Benê, obrigado. Angélica, obrigado. Rosângela, obrigado. Benê, precisamos da valorização dos conselhos pelo gestor público, com certeza. Mas precisamos também de vereador para cobrar o respeito do conselho para com o prefeito. Mas é importante. Ouvi até dizer que não sei o quê. Quando você falou que a economia já estava... Como é que é? Quando você falou que a economia já estava ruim, falou porcaria. Estava vindo bem, mas aí o chinês ferrou com tudo. Eu discordo. Eu acho que antes mesmo da pandemia, a gente já enfrentava problemas. Minha opinião, tá bom? Mas eu respeito a sua. É ficha suja, tem que impugnar mesmo, tá falando. Será que os vereadores conhecem as leis que amparam o SUS? Por falar em leis que amparam o SUS, Benê, eu acho que o Conselho precisa se manifestar urgentemente, assim como, e vou tentar provocar esse debate com todos os candidatos a vereador. Fazer um manifesto, se possível, resumido, para que todos os candidatos a vereador assinem contrário ao risco de privatização do SUS. O presidente da República revogou o decreto, mas já se manifestou dizendo que vai reapresentar. Não sei se como decreto novamente, ou não sei se como projeto encaminhado à Câmara. De qualquer maneira, é um assunto que deve prevalecer no cenário eleitoral, tá bom? Minha amiga, meu amigo, nós vamos terminar
a nossa transmissão com aquela triste, mas sempre necessária informação dos sepultamentos que aconteceram no dia. Sepultamentos que aconteceram nesta sexta-feira em Assis. Com pesar, noticiamos o falecimento da dona Maria de Lourdes Valim Silveira, de 80 anos de idade, que morava na rua Coelho Neto, bem ao lado da Casa Avenida da Vila Xavier. Mãe do nosso amigo Lauro Valim, hoje presidente do Vossen e representante do IP Saúde. Em seu nome, apresento sentimentos e condolências que você repasse a toda a família. Também hoje foi sepultada em Assis a senhora Ondina Botelho, de 92 anos de idade. Sepultamento aconteceu às 11 horas da manhã. E também, às 3:30 da tarde, foi sepultado o senhor Roberto Vicari, de 82 anos de idade, que foi velado na Catedral. Foram estes os 3 sepultamentos que aconteceram nesta sexta-feira, dia 30 de outubro, no cemitério municipal da Saudade, em Assis. Minha amiga, meu amigo, muito obrigado a todos pela audiência, pela assistência. Com a oração de São Francisco de Assis, eu peço a todos que continuem se protegendo, principalmente dos efeitos da Covid-19, que se saírem de casa saiam com máscara, passem álcool gel, água com sabão para se higienizar, principalmente se tocar algum objeto tocado por outra pessoa ou compartilhado por outra pessoa. E evite aglomeração. Você vai viajar? Cuidado, evite aglomeração, abraçar, beijar. Eu sei que tem muitas pessoas que você não vê há muito tempo e que a saudade é grande, mas vamos segurar mais um pouquinho, né? Vamos evitar a transmissão do vírus. Vamos ainda manter o distanciamento social e vamos torcer, vamos rezar para que essa vacina com eficiência, com eficácia, chegue logo para que a gente possa ser imunizado, para que a gente possa voltar ao mundo normal, onde podemos abraçar, onde podemos beijar, onde podemos festejar, onde podemos comemorar, enfim, para que a gente possa voltar a ter aquela vida social agradabilíssima. Como faz falta abraçar, beijar um amigo, uma amiga. Está sendo importante para a gente saber o valor, a importância que às vezes não dá para um gesto de carinho, um gesto de amor como esse. Um abraço, um beijo na pessoa amada, na pessoa querida. Minha amiga, meu amigo, cuide-se, viu? Final de semana prolongado, vai pegar a estrada, por favor, devagar. Choveu, pista deve estar molhada, escorregadia, devagar. Vamos passar um final de semana prolongado só com alegria, tá bom? Deixar a tristeza em forma de saudade para segunda-feira, quando a gente visitar o nosso ente no cemitério da cidade onde você está me assistindo. Aos que virão ao cemitério de Assis, por favor, evitem aglomeração, usem álcool gel ao entrarem e também use máscara no interior do cemitério. Muito obrigado, viu? Tenham todos um ótimo final de semana prolongado, sábado, domingo, segunda-feira e feriado. Nós prometemos voltar aqui na terça-feira, só na terça-feira, dia 3, 9 horas da manhã. Quando todo mundo estiver de frente para o homem da capa preta, lá prosseguindo o processo, a gente vai estar aqui. Ou a gente volta em alguma edição extraordinária, acontecendo algo relevante, a gente estará aqui participando ao vivo. Um abraço, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Tchau, obrigado pela audiência. Compartilhe essa transmissão. Tchau, amiga. Tchau, amigo. Um abraço e até terça-feira, dia 3, às 9 horas da manhã. Eu sou candidato a vereador. Meu número é 13.000. Não decidiu? Português 13.000. Gostou do que ouviu? Português 13.000. Gostou do que assistiu? Português 13.000. Um abraço, amiga. Um abraço, amigo. Tchau.